O leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Ele é aquele que cuida de mim, cuida de você, querido, e como é bom conhecer o nosso Senhor através da leitura da Bíblia. Este é o projeto Bíblia em um ano, e como as nossas vidas já estão sendo transformadas por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz, por cada versículo que nós temos aprendido aqui. E eu quero te encorajar hoje a desfrutar de algo melhor e maior de Deus. Eu sou Leandro Machado e eu estou lendo a Bíblia com você. Nós estamos lendo agora, nesses dias, Hebreus, Êxodo, e nós estamos também avançando em Provérbios. Começamos no vídeo de ontem, Provérbios capítulo de número 1, e hoje nós vamos dar continuidade. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like para você ser avisado. Se você não fizer isso, você vai comer bronha e vai perder o melhor de Deus. Eu tenho certeza que você não quer fazer isso. E se você está acompanhando firme e forte, já deixa aqui no comentário: pastor, tô fiel, né? Parabéns a você que está acompanhando aqui. E agora, sem mais enrolação, bora para avançar, porque hoje nós vamos de Hebreus capítulo de número 9 a partir do verso de número 21, e nós estamos sempre variando as versões, e mais uma vez nós vamos ler na Bíblia Viva. O pessoal gostou aí, né? Então a gente vai ler mais um pouquinho nessa Bíblia. Então, Bíblia Viva, Hebreus capítulo de número 9, a partir do verso de número 1, e ele diz assim: ora, naquela aliança entre Deus e o seu povo havia normas para adoração e havia um tabernáculo. Vai lembrar aqui, gente, ele está falando sobre essa mudança, né? Essa transição de velha aliança para nova aliança, mostrando aquilo que Jesus fez, tá bom? Então, ora, naquela primeira aliança entre Deus e o seu povo havia normas para adoração e havia um tabernáculo aqui na terra. Verso 2: dentro desse tabernáculo haviam dois compartimentos. O primeiro compartimento era chamado de santo lugar e continha um castiçal de ouro e uma mesa com pães sagrados. Depois havia uma cortina e atrás dessa cortina um compartilhamento chamado, né, Santo dos Santos. Verso 4: e nesse compartimento havia um altar de incenso cheio de ouro, a arca da aliança toda inteira coberta de ouro puro. Dentro da arca estavam as tábuas da aliança, um vaso de ouro com um pouco de maná, uma vara de Arão, aquela que floresceu. A gente vai ver isso lá em Êxodo, né? Nos próximos dias. E aí ele vai dizer: e em cima da arca havia de ouro também as duas tábuas e os dois anjos chamados de querubins. As sentinelas da glória de Deus, com suas asas estendidas por cima, cobriam e eram todos cobertas de ouro. Assim era a arca, chamada também de propiciatório. Mas basta um destes pormenores. Porquanto tudo que estava preparado, os sacerdotes entravam e saíam regularmente do Santo dos Santos do tabernáculo, para assim fazer o seu trabalho. Mas somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. A gente fica imaginando isso, né? A galera ia lá, era cheia de limitação, não podia, ter essa liberdade diante de Deus. E aí, se você não era escolhido, né, para ser um sumo sacerdote, você nunca entrava no Santo dos Santos. Olha que vida limitada, não é verdade? Que Deus distante, né? E tem muita gente que ainda quer viver aquilo lá, né? Misericórdia, né? Mas vamos lá então, né? E ele diz assim, no versículo 7, né? Mas somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano e completamente sozinho. Ele sempre levava consigo o sangue de sacrifício e salpicava sobre o propiciatório como uma oferta a Deus para cobrir os seus próprios pecados e o pecado do povo que havia cometido por ignorância. E o Espírito Santo utiliza tudo isso para nos mostrar que sobre o sistema antigo, o povo não podia entrar no Santo dos Santos enquanto ainda tivesse o uso do primeiro tabernáculo. 9. E isso tem um ensinamento importante para nós nos dias de hoje, porque no sistema antigo ofereciam-se sacrifícios e ofertas, porém estes não conseguiam purificar o coração do povo que oferecia, pois o sistema antigo tratava-se somente de certas cerimônias relacionadas a comida, bebida e purificação com água. O povo precisava guardar esses regulamentos que os ajudariam a sustentar a situação até que viesse um novo e melhor caminho da parte de Deus. Aleluia! Esse caminho chegou, gente. E ele diz no verso 11:
Quando Cristo veio como sumo sacerdote desse sistema melhor que nós temos agora, ele entrou naquele tabernáculo do céu, o maior, o mais perfeito, que não foi feito por homens, nem faz parte dessa criação, e de uma vez por todas, levou o sangue para dentro do Santo dos Santos, salpicou no propiciatório, mas não era sangue de bodes nem bezerros. Por quê? Porque era o seu próprio sangue. Lá ele levou este, com o seu sangue garantiu a salvação eterna. Gente, Jesus fez de uma vez por todas aquilo que os homens tinham que fazer para que hoje eu e você fôssemos salvos, não por obras, não por sangue de homens, mas pela graça mediante a fé, como a gente vai ver em Efésios 2:4. E aí vamos continuar aqui, no verso de número 13, ele diz assim: e se sobre o sistema antigo o sangue de bodes cobria o sangue, das ovelhas também, eram espalhados para cobrir impurezas e tornavam as pessoas anteriormente puras, quanto mais o sangue de Jesus Cristo transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte e nos faz desejar e servir ao Deus vivente, pois com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. Ele que era perfeito, sem uma única falha ou pecado, Cristo veio para ser o mediador desta nova aliança, para que todos os que são convidados possam vir agora a herdar para sempre as maravilhas que ele prometeu. Porque Cristo morreu para livrar-nos dos castigos dos pecados que eles tinham cometido, enquanto ainda estavam debaixo da primeira aliança. Agora, se alguém morrer e deixar um testamento, uma relação de coisas serem doadas e determinadas para as pessoas quando ele morrer, ninguém recebe nada até provar-se que a pessoa que escreveu o testamento está de fato morta. 17. O testamento só começa a ter efeito depois da morte da pessoa que o escreveu. E enquanto ela ainda estiver viva, ninguém pode utilizá-lo para obter nenhuma daquelas coisas que a ele prometeu. E é por isso, aleluia, verso 18, que o sangue foi salpicado antes mesmo que aquela primeira aliança entrasse em vigor. Depois que Moisés deu todas as leis divinas ao povo, tomou um sangue dos bezerros e bodes e juntamente com água salpicou o sangue sobre o livro da lei sobre todo o povo, usando ramos de plantas sobre o hisopo, sobre a lã escarlate para salpicar, dizendo: este é o sangue que marca o começo da aliança entre vocês e Deus, a aliança que Deus mandou para que vocês obedeçam. E do mesmo modo salpicou o sangue sobre o tabernáculo e sobre todos os utensílios usados nas cerimônias. De fato, podemos dizer que sobre a antiga aliança, quase todas as coisas eram purificadas com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Que coisa maravilhosa, saber de tudo aquilo que Jesus fez. Então bora lá avançar aqui agora para Êxodo capítulo de número 6, a partir do verso 28, que foi onde a gente parou, no nosso vídeo passado. Então ele diz assim, Êxodo 28, vamos ler 28 e 30, e aí a gente vai ler Êxodo 7 e 8, tá bom? E ele diz assim, quando o Senhor falou a Moisés no Egito, então lhe disse: eu sou o Senhor, vão agora entregar ao faraó essa mensagem que dei a vocês. Moisés, contudo, respondeu ao Senhor dizendo: não posso fazer esse trabalho, não sei falar bem, como posso esperar que faraó me escute? Agora capítulo de número 7, verso de número 1, ele vai dizer assim, então o Senhor disse a Moisés: veja, eu nomeei você como meu representante perante faraó, como se eu mesmo estivesse falando com ele, e o seu irmão Arão falará por você. Você falará a Arão tudo o que eu te ordenar, e o seu irmão falará com faraó, para que deixe os israelitas saírem do Egito. Mas eu vou fazer com que faraó resista em deixar o povo sair. Eu vou multiplicar os milagres no Egito como sinais do meu poder. Mesmo assim, faraó não vai ouvir vocês. Então farei pesar a minha mão sobre o Egito e castigarei essa nação com grandes manifestações do meu juízo. Assim tirarei o meu povo, os israelitas, da terra do Egito, e os egípcios saberão que de uma vez por todas eu sou o Senhor. Aleluia! Quando mostrar o meu poder sobre o Egito e tirar de lá o povo de Israel. Moisés e Arão então fizeram como o Senhor lhe tinha ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com faraó. O Senhor então disse a Moisés e Arão: quando o faraó pedir a vocês que façam algum sinal para provar que eu vos enviei, você, Moisés, dirá a Arão: joga sua vara no chão diante do faraó, e a vara se transformará em uma serpente. Então Moisés e Arão foram e falaram com faraó e fizeram o que o Senhor tinha ordenado.
No momento certo, Arão jogou a vara no chão diante do faraó, dos oficiais do rei, e de fato ela se transformou em uma serpente. Então Faraó mandou chamar os sábios e mágicos do Egito, e eles fizeram a mesma coisa que Arão tinha feito por meio de artes mágicas. Gente, olha como o diabo é sujo. Deus vai fazer um sinal lá, então toma cuidado aí, porque o diabo consegue fazer uns paranauê aí, né? Gálatas mesmo diz que ele pode até, né, aparecer para você como anjo de luz. Então nem tudo aí que é milagre, de fato, é manifesto por Deus. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Verso 12, ele diz: cada um deles jogou sua vara no chão e elas se transformaram em serpentes. Só que a serpente de Arão devorou a serpente deles. Não tem brincadeira não. Ele diz: todavia o coração de Faraó se endureceu e ele não atendeu a Moisés e Arão como o Senhor havia dito. O Senhor então disse a Moisés: o Faraó continua de coração duro e teme não deixar o povo sair, mas vá ao encontro de Faraó amanhã cedo a essa hora e ele irá até o rio. Fique lá à espera dele na beira do rio, leve a mão a mesma vara que se transformou em serpente. Quando o rei chegar, diga-lhe então: Senhor, o Deus dos Hebreus, ele me mandou assim dizer: deixe que meu povo vá prestar culto a mim no deserto, mas até agora vossa majestade não deu atenção. Assim diz o Senhor: como essa vara que trago comigo, vou bater na água do rio e elas se transformarão em sangue. E os peixes do rio morrerão, e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios serão nojo de beber a água do rio. Verso 19. Então o Senhor disse ainda a Moisés: mande Arão estender a vara sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, sobre açudes, sobre reservatórios de água, para que a água se transforme em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nos tanques de pedra. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado, e Arão levantou a vara e bateu com ela nas águas do rio. O faraó e seus oficiais estavam vendo tudo, e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes morreram, o rio ficou cheirando mal, e os egípcios já não podiam mais beber da água do rio, porque havia sangue no Egito inteiro. Irmão, imagina isso. Meu Deus, que troço louco, né? Ele diz: mas os mágicos egípcios, lá vem os endemoniados, né? Fizeram a mesma coisa. Com prática de magia transformaram a água em sangue. Por isso o coração de Faraó continua endurecido, e ele não deu atenção a Moisés e Arão como o Senhor os tinha prevenido. Nem este grande milagre fez Faraó considerar seriamente a situação. Ele simplesmente virou as costas e foi para o seu palácio. Para achar água potável, os egípcios tiveram que cavar poços perto do rio. Perto das águas do rio já não podiam mais beber. E passaram-se então 7 dias depois que o Senhor feriu as águas do rio. Agora aqui, Êxodo capítulo de número 8, ele continua. Depois então disse o Senhor a Moisés: vá até Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para me oferecer culto. Se vocês não deixarem, vou encher todos os seus territórios de rãs. O rio transbordará delas, e elas vão subir o rio, e avançarão pela terra, e entrarão na sua casa, e nem nos quartos de dormir vocês terão descanso. As rãs entrarão neles, subirão nas camas. Gente, que coisa nojenta, né? E ele diz: e isso também ocorrerá na casa dos seus oficiais. Avançarão sobre o povo, entrarão nos seus fornos, nas suas bacias de amassar pão. As rãs virão sobre vocês, os seus povos sobre os seus oficiais. E o Senhor continuou falando a Moisés: diga a Arão que estenda a vara sobre os rios, sobre os canais, lagoas, para fazer as rãs subirem até o Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e apareceram rãs que cobriam a terra do Egito. Mas os mágicos do Egito, lá os endemoniados de novo, fizeram a mesma coisa com arte mágica, fizeram aparecer rãs na terra. Naquela situação crítica, o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs, e eu deixarei o povo ir oferecer sacrifício. O coração está começando a melhorar. Moisés então respondeu ao faraó: é só dizer quando devo orar a seu favor pelos oficiais e pelo povo, para que as rãs sejam retiradas da terra e fique somente o rio. E faraó respondeu: que seja amanhã. E Moisés então disse: está bem, vossa majestade saberá que não existe ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs serão afastadas de vocês, de suas casas, oficiais e de todo o povo, ficarão apenas no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, como tinha prometido a faraó, e o Senhor atendeu ao pedido de Moisés. Assim morreram todas as rãs que estavam nas casas, nos páticos, nos campos, e ajuntaram as rãs mortas em vários montes, espalhando um cheiro terrível sobre todo o país. Mas quando o faraó viu que o país estava livre das rãs, endureceu o coração e não deixou o povo ir. Olha aí que coisa complicada, né? Ele diz: isso aconteceu como o Senhor tinha dito que iria acontecer.
Então o Senhor disse a Moisés: mande agora Arão bater com a vara no pó da terra, e ao fazer isso o pó vai se transformar em piolhos, e toda a terra do Egito, né? Começou até a coçar a cabeça aqui, né? Moisés e Arão fizeram o que Deus tinha ordenado, e assim que o pó da terra foi tocado pela vara de Arão, os homens, os animais, todos ficaram infestados de piolhos. Todo o pó se transformou em piolho na terra do Egito. Ora, os mágicos do Egito tentaram fazer a mesma coisa com as suas artes secretas, mas não conseguiram. Meu amigo, você pode copiar algumas coisas, mas tudo não consegue não. E os piolhos então começaram a infestar tudo quanto é lugar. 19. Isso é o dedo de Deus, então disseram eles a Faraó. Mas o coração de Faraó continuou endurecido, e ele teimou em não dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha prevenido. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: levante cedo e vá de manhã, vá ao encontro de Faraó na beira do rio, e quando ele estiver indo das águas, diga a ele: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir a cultuar, e se não deixar, vou mandar enxames e mais enxames de moscas sobre vocês. Eu lembro de uma vez ouvindo uma pessoa falando sobre essa questão da ordem das pragas, disse que tinha um porquê, né? Diz que quando vieram os piolhos, eles começaram a abrir feridas na cabeça das pessoas, e depois vinham as moscas, e as moscas botavam, né, os ovinhos lá, os bigatos de arma. Diz que o negócio foi bem feio mesmo, né? Aí vamos lá, vamos continuar aqui, né? Êxodo, né? Agora versículo de número 21, ele diz assim, ó, né? Êxodo 8, 21, e ele diz: se não deixar, vão mandar enxames de moscas com seus oficiais sobre o povo, e as casas do seu povo, toda a terra que vive os egípcios ficarão cheias de mosca. Verso 22, mas note bem, farei com que na terra de Gozém isso não aconteça, as moscas não amolarão os israelitas, assim você terá que reconhecer que eu sou o Senhor por toda a terra. Para deixar claro, vou fazer distinção entre o meu povo e o seu povo, este sinal será um sinal do meu poder e mostrarei amanhã. E o Senhor fez o que disse, de modo que a terra de Faraó e a casa dos oficiais de toda a terra do Egito ficaram infestadas de moscas, e a terra foi arruinada pelas moscas. Gente, olha isso, arruinada. Ele diz: então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão, podem oferecer sacrifício ao seu Deus, mas façam isso aqui mesmo no Egito. Isso não, respondeu Moisés, os nossos sacrifícios serão uma abominação para os egípcios. Se fizermos aqui na frente deles, não os apedrejarão? Precisamos ir ao deserto a uma distância de 3 dias de viagem, e lá ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos mandou. Então Faraó disse: podem ir oferecer sacrifício ao Senhor o seu Deus no deserto, mas não vão muito longe, e orem por mim também. Essa parte é doida, né? Ora por mim aí, porque o negócio aqui tá complicado, né? E ele diz, verso 29, Moisés então respondeu: assim que eu sair daqui vou orar ao Senhor, pode estar certo de que amanhã os enxames de moscas sairão de Faraó e dos seus oficiais e do povo, mas não quero nos enganar de novo, impedindo que o povo de Israel vá oferecer sacrifício ao Senhor. Logo depois que Moisés se despediu de Faraó, então orou ao Senhor, e o Senhor atendeu ao pedido de Moisés, e as moscas deixaram Faraó, seus oficiais e o povo. Não restou uma mosca sequer, mas também dessa vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Gente, que bicho ruim, não é verdade? O cara vai lá, vai vendo tudo, tá vendo tudo isso, e fala que, gente ruim aí já teria cedido, né, muito antes, né? E vamos ver no vídeo de amanhã como é que vai terminar essa história. Então vamos ler agora um pouquinho de Provérbios, né? Da gente ler um pouquinho, né, de cada livro, cada dia, pra gente ir crescendo e avançando. Isso deixa a leitura um pouquinho dinâmica e menos cansativa, tá bom? Provérbios capítulo de número 2, ele diz assim: meu filho, se você tomar posse das minhas palavras e guardar os meus mandamentos em seu coração, terás ouvidos capazes para perceber a verdadeira sabedoria, um coração pronto a receber discernimento. Verso 3: se clamar por entendimento e discernimento, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você certamente entenderá o que significa temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois é o Senhor quem dá a sabedoria da sua boca. Dele vem a compreensão e o discernimento. Tudo isso a ele se reserva a quem ama e a quem obedece. Ele é um escudo que protege aquele que anda com integridade. Verso 8: ele separou o caminho de sabedoria para os justos, ele mesmo protege e guarda o seu caminho aos seus fiéis. Então você entenderá que o justo, o direito, o honesto, e saberá tomar decisões corretas. Verso 10: porque a sabedoria estará em seu coração e o conhecimento será prazeroso para sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá de tomar decisões erradas. Eles não deixarão que você ande pelo caminho dos maus ou viva junto dos homens e de palavras perversas. Quem se afastam dos caminhos da justiça para andarem pelos escuros caminhos das trevas,
que têm prazer em praticar o mal e se alegram com a maldade dos perversos, aqueles que andam por caminhos tortuosos e se desviam da verdade. A sabedoria também o livrará das palavras doces e mentirosas da mulher imoral, da pervertida, da mulher que abandona aquele que desde a mocidade foi o seu companheiro e ignora o compromisso assumido perante Deus. Não é bem só as mulheres que abandonam, né? Tem muito cara aí sem vergonha que depois que fica rico abandona as mulheres, né? E aí, mas vamos lá, né? Verso número 18, ele diz assim: quem frequenta a casa dessa mulher coloca em risco a sua própria vida, quem anda com ela se dirige para o reino dos mortos. Fica esperto aí, meu. Os homens que se envolvem com esse tipo de mulher entram num caminho que não há volta, não conseguem voltar para o caminho da vida. A sabedoria fará você andar pelo caminho certo e manter-se-á no caminho dos justos, pois os justos habitarão a terra, serão íntegros e permanecerão nela, mas os homens maus serão eliminados da terra e os infiéis serão arrancados dela. Gente, que coisa doida. Então, se a gente pode resumir aqui, ele está falando, ante sabedoria e fuja dessa mulherada, desses homens que não prestam ao longo do caminho, que só querem trazer destruição para o seu relacionamento, para o seu casamento, para a sua vida. Gente, quanta coisa linda a gente está aprendendo. Nós estamos vendo Deus no processo de libertação do povo lá do Egito, nós estamos vendo a importância aqui também da sabedoria, estamos vendo como Jesus de fato nos libertou do peso da velha aliança. Glória a Deus. Se você chegou até aqui, já deixa no comentário aqui, uma nova aliança. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente está aprendendo hoje, não é? Ficou para trás uma velha, mas agora tem uma nova aliança, uma melhor aliança. Eu gostaria de orar com você. Pai, no nome de Jesus, que eu coloco a vida de cada pessoa diante do Senhor que tem nos acompanhado, cada escudeiro fiel, cada homem e mulher que tem crescido, e eu declaro para que o melhor do Senhor, Pai, aconteça na vida de cada um deles. Obrigado mesmo por dias melhores, que a leveza da nova aliança, Pai, faça parte da vida, que todo sentimento de condenação, que toda prisão, Pai, de fato fique para trás, assim como o Senhor libertou o seu povo. Eu oro para que o Senhor, Pai, de fato liberte pessoas aqui de mentalidades erradas, de vidas erradas, para que possam desfrutar o melhor do Senhor. Eu declaro mesmo o melhor de Deus acontecendo na vida de cada um dos meus irmãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o seu like, não esquece do comentário e chama alguém para fazer parte disso. Gente, não vale a pena ser bem sucedido sozinho. Sabe, esse ano vai ser revolucionário para você por causa dessas leituras bíblicas e você precisa chamar alguém para estar contigo e vencer junto, tá bom? Espero que você seja grandemente abençoado por essa leitura, né? Até amanhã no nosso próximo vídeo e eu quero saber o que é que aconteceu com Moisés e Faraó. Você também quer? Então não perca amanhã. Um grande abraço, tchau, tchau.